Oi, gente! Hoje eu queria vir aqui para dividir com vocês sobre toda a minha trajetória no processo de emagrecimento, né? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa. Eu tô compartilhando o meu processo de treinamento e de emagrecimento lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui. E já tem um tempo que eu tô com vontade de vir contar pra vocês todo o meu processo, né? Como que eu entrei nessa vida de treinos, pro triatlon, a minha vida no processo de emagrecimento, né? Tudo começou lá atrás, desde que eu sou criança, assim. Eu sempre fui uma criança mais gordinha, mais acima do peso. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui tentar fazer uma dieta, eu tinha 11 anos. Minha mãe me levou foi no endocrinologista, se eu não me engano. E aí eu saí de lá já com as coisas pra fazer dieta na época, né? E aí na época tinha que reduzir um monte de coisa. Eu lembro que eu comia muitas coisas integrais, tanto é que eu peguei um trauma de pão de grão, pão totalmente assim integral, porque era basicamente a única coisa que eu podia comer. Também comia arroz integral. Gente, não adianta pra mim, isso nunca foi gostoso. E eu era só uma criança, né? Então, tipo assim, eu era proibida de comer muitas coisas. Eu não me lembro, assim, muito forte. Talvez meus pais até lembrem, mas eu não me lembro de sentar e comer biscoito recheado, porque já era proibido. Eu lembro que a minha mãe deixava na geladeira, porque a minha dieta ela foi impressa, né? E aí, tipo assim, você pode comer isso no café da manhã. O grupo A você pode trocar com o grupo E. Aí eu tinha que ir lá nas folhas caçar o que era o grupo E pra poder trocar a opção. Nessa fase, assim, que eu fiz essa dieta, eu me lembro que eu realmente consegui emagrecer, consegui chegar no peso ideal pra minha idade lá na época. Se eu não me engano, eu perdi uns 8 quilos, 10 quilos, uma coisa assim. Só que eu fui crescendo e, gente, a minha genética, ela não é uma... Assim, eu puxei a genética pro meu pai, onde todo mundo é um pouco mais gordinho. E é onde todo mundo, assim, na minha família, minhas tias, minha avó, eu vejo que as pessoas, elas... Meu pai também, sempre estão atrás de fazer dieta, perder peso, porque é mais difícil. E aí eu fui crescendo e eu fiquei uma adolescente acima do peso. Eu era uma adolescente mais gordinha. E eu não fui uma adolescente que me desenvolvi de tipo assim, eu fiquei com muito peito, aí parecia que era uma pessoa gorda. Não, eu só era realmente uma pessoa gorda. O meu rosto ele é mais redondo, a minha barriga é onde mais sempre aparecia, né? Minha barriga sempre aparece primeiro. Mas eu lembro de tentar algumas dietas assim na minha cabeça. Sempre que ia no médico, eles chamavam um pouco de atenção. Tanto é que foi por isso que também eu fui criando um pouco de resistência com alguns médicos. Porque o jeito que chama atenção, gente, não era legal. Imagina para uma adolescente de 14 até os 17 anos, assim, ouvir que você tá imensa, que você tá gorda, que se você não emagrecer não tem jeito, não sei o quê. Então, assim, eu criei resistência um pouco com alguns médicos, né? Mas aí, quando eu tava ali dos 18 pros 19 anos, eu tava me sentindo muito, muito, muito mal. Eu tinha tentado algumas coisas da minha cabeça, né? Tipo, fazer uma dieta da sopa. E era uma sopa específica, que eu também lembro assim, gente, só de eu lembrar, eu me enjoo com o cheiro que a sopa tinha. Era uma mistura de pimentão com berinjela e muita cebola. E eu fiz isso, eu até congelei sopa. E eu tentava tomar, e teve um momento que eu não conseguia tomar mesmo, eu acabei jogando fora, porque... gente, tentava de tudo, tentei fazer jejum, e não adiantou. Até que eu achei que a cirurgia bariátrica era uma solução pra mim. E aí, eu fui junto com meu pai, atrás de um cirurgião bariátrico, e a gente conheceu uma pessoa na família que tinha feito a cirurgia, e pela indicação a gente foi no médico. Cheguei lá, ele falou que eu não tinha uma indicação direta pra cirurgia bariátrica, porque teoricamente assim, eu só teria o meu peso como um problema. Eu não tinha outras comorbidades, então eu não tinha diabetes, eu não tinha pressão alta, eu não tinha um problema tão grande de colesterol que justificasse a cirurgia. Não tinha nada muito assim. Então ele falou assim, vamos tentar.
um emagrecimento por outras vias, por outras formas. E é uma clínica que tinha apoio psicológico, apoio de nutricionista, endocrinologista, e o time inteiro, a endocrinologista e a nutricionista foi com quem mais eu trabalhei. Eu também passei por tratamento psicológico. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer. E aí, foi a primeira vez que eu também usei medicamento pra emagrecer. Só que o medicamento que eu tomava, ele não me fazia bem. Foi aí que, eu não sei se eu já tinha ou se eu acabei desenvolvendo enxaqueca, né? Muitas crises de enxaqueca. E era um remédio que me deixava muito triste, muito triste. Então, tipo assim, eu emagreci. Eu lembro que eu emagreci em 8 meses, 30 quilos. Então, foi chocante. Eu fiquei bem magra. Só que junto disso, eu desenvolvi um transtorno alimentar. Porque o que acontecia? Na minha cabeça, se eu comesse, me gerava muita culpa de estar comendo. E eu não tinha aprendido a comer certo. Eu tinha aprendido a seguir uma dieta restritiva, porque essa dieta, no fim dela, seria perder peso. E aí, eu me lembro que no finalzinho, assim, dessa dieta, eu já tava me alimentando, assim, maior parte do tempo, de jejum, água. E um dos episódios que me marca muito era um dia que eu passava, assim, a minha alimentação foram 30 amendoins daquele japonês. Porque amendoim não era ruim, só que se você passasse de uma conta lá, as calorias eram muitas. E eu lembro que eu tava preferindo trocar a minha caloria do dia inteiro pra comer uma coisa que eu achava gostosa, que era o amendoim. E eu lembro de contar, assim, e eu tava me alimentando de 30 amendoins, o que não foi nada saudável. E aí passou um tempo e eu fui vivendo minha vida. Eu acabei desenvolvendo uns outros problemas que eu acho que as pessoas da minha família também ainda não sabem, então quem assistir esse vídeo vai acabar sabendo. Eu desenvolvi um problema com bulimia que depois eu tive que tratar, então eu tava tomando alguns laxantes durante o dia e me alimentava muito mal, e essa culpa era muito grande. E aí, quando foi na pandemia, por conta da situação, né, a gente todo mundo trancado em casa e tudo mais, fui comendo, a gente foi comendo, e eu ganhei peso. Minha irmã, minha mãe, elas são diferentes, elas são do tipo assim, elas são bem magrinhas. A minha irmã ela é um pouco mais alta que eu, e ela é bem magra, puxou bem parecido com minha mãe. E elas não engordaram, assim, na pandemia. Se elas engordaram, foram poucos, tipo assim, uns 2 quilos. Eu lembro que eu quase reganhei todo o meu peso. Então eu ganhei em torno de uns 20 quilos no período que a gente não podia sair pra fazer nada, né? Assim, nada. E aí em 2022, se eu não me engano, foi quando eu decidi voltar pra academia, porque a gente tava reabrindo aos poucos, mas estava. Porque eu gostava muito de fazer aula coletiva. E tinha uma academia perto da minha casa que ela oferecia as aulas coletivas. Então eu conversei muito com meus pais, porque eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Eu tava com uns 24 anos, mais ou menos. 23 anos. Gente, já não sei mais, que me perdi nas contas. E aí o meu pai, ele falou, não, beleza, pode entrar, eu vou pagar a academia pra você. E eu comecei, porque, gente, assim, eu também tenho um problema com a academia musculação. No período que eu tentei, digamos assim, o que eu considero a primeira vez de emagrecimento, que foi com medicamentos e tudo mais, eu tava na musculação, eu ia com meu pai foi uma pessoa que me apoiou muito nesse período, porque ele ia muito comigo pra academia. Só que eu comecei a chegar no ponto de querer ir 2 vezes no dia na academia, eu não fazia um cardio muito alto, porque eu lembro que eu odiava também andar na esteira, mas eu andava com uma elevação lá e tal, mas eu fazia bicicleta, mas assim, foi meio torturante assim a academia. Então eu conversei e falei assim, eu quero voltar a fazer alguma atividade física, mas eu não quero ficar presa na academia com musculação. E gente, eu entrei na aula de dança, naquelas aulas de fit dance. Gente, me ajudou muito. Eu perdi assim uns 10 quilos só ajustando a atividade física e comendo melhor, obviamente, né? Eu diminuí quantidades, né? E aí, sem buscar ajuda nutricional. Aí eu fui atrás dos médicos novamente. Encontrei uma médica que ela me acolheu, assim, ela não foi tão grosseira quanto os anteriores, de todos os anos anteriores.
E ela tinha passado umas canetas emagrecedoras. Na época era muito famoso a Victoza, Saxenda, o Ozempic tava entrando assim na moda e tal, só que era muito caro, muito, muito caro mesmo. E aí eu fiquei ainda, né, não tomava. Chegou um certo momento assim, que tinha uma pessoa da minha família que tava tomando, só que a pessoa passou muito, muito, muito mal. E aí a pessoa foi lá e me doou o restante, assim, das canetas. Eu lembro que tinha, acho que uma caneta e meia, uma coisa assim. E eu tomei, gente, era uma caneta que tomava todos os dias, e de tempos em tempos ia aumentando a dose. Eu lembro que quando aumentou a dose da primeira vez, que eu acho que foi depois de 1 ou 2 semanas, uma coisa assim, gente, eu passei tanto mal. A minha mãe, coitada, ela fazia comida em casa, eu falava pra ela que não queria comer, tava enjoada, o cheiro eu não gostava. E eu comecei a perder peso mais por não estar comendo, por conta do efeito da caneta emagrecedora, do que de forma saudável. Aí eu lembro que eu ainda terminei de usar as canetas, porque o valor era muito caro, então por assim, pra não jogar fora. E eu ainda demorei muito tempo pra me reacostumar com o cheiro, com alguns temperos, porque ainda me deixava muito enjoada. E assim, eu consegui, dos 20 que eu tinha reganhado, eu consegui emagrecer 15. Mas aí, eu conheci o meu marido, a gente namorou, e no nosso namoro a gente saía muito pra comer, muito mesmo, né? Aquela coisa de tipo, você vai namorar, você vai engordar. Comigo aconteceu e eu engordei uns 10 quilos, assim, desde quando eu conheci ele. E quando foi em 2024, foi o ano que eu ia me casar no final do ano. E eu tava com inúmeros problemas. Independente da área, assim, eu tava cheia de problema. E eu comecei a ficar muito doente também. Eu comecei a ter muitas crises recorrentes de sinusite. Na virada do ano de 2023 para 2024, eu descobri que eu tinha sinusite, né? Até então eu só sabia que eu tinha rinite e bronquite, aí eu desenvolvi a sinusite. E eu tive crises de sinusite a cada 2 meses, sendo que desses 2 meses, 1 mês inteiro era de tratamento com antibiótico. Eram 25 dias de tratamento com antibiótico, e aí no outro mês, quando eu tava sem o antibiótico, eu entrava em crise novamente. Crises assim, fortes, de parar no hospital, muitas dores. Nessa ida aí, a gente descobriu que eu descobri que eu tenho a minha sinusite, ela ataca o meu ouvido, então meu ouvido sempre doía demais. Isso estava me impossibilitando de fazer as coisas, porque tava zero ânimo, assim, sem vontade de fazer nada. E foi um ano que eu tive essas crises de sinusite, descobri eu tenho gastrite, né? A gastrite, infelizmente, eu tinha desenvolvido lá atrás, em 2018, por conta do transtorno alimentar. E aí, numa endoscopia, eu tava sentindo muitas dores e descobrimos que tava com H. pylori. Então eu também fiz um tratamento de 1 mês com antibiótico para H. pylori. Isso faltando uns 20 e poucos dias, assim, pro meu casamento, que eu lembro que o médico até falou assim: ah, se você ainda tiver de boa assim, eu tava aguentando a dor, né? Faz depois do casamento, pra você aproveitar a festa, não sei o que. Eu falei, eu não consigo, eu não aguento. E eu lembro que na minha cabeça, quando foi chegando mais perto da minha data de casar, eu casei no final de novembro, né? Eu tinha planejado assim, vai mudar o ano, eu vou mudar minha vida. Não porque a meta de ano novo, né? Realmente não foi isso. Foi porque eu não estava mais aguentando viver do jeito que eu tava. Com constante crise respiratória, que me fazia muito mal. Eu subia a escada, me ficava muito ofegante. E eu não gostava de olhar no espelho. O que acontecia? Eu tava começando a evitar a me olhar no espelho. Não que eu me achasse feia, porque eu achava assim, quando eu me arrumava, eu ficava bonita. O problema é ser bonita só aqui, né? Só no rosto, e daqui pra baixo você se odiar. E aí pra mim isso não tava fazendo bem. Mas eu aceitei. Eu também aceitei que eu ia ser uma noiva gordinha, eu não ia ser uma noiva magra, e que eu não inventei de fazer aqueles desafios de casamento pra emagrecer e chegar bem magra lá. Quando virou o ano, eu realmente fui atrás, eu decidi que eu ia voltar pra natação, porque a natação, ela me ajudaria nos meus problemas respiratórios e, com consequência, provavelmente iria emagrecer. Mas eu tava com o maior foco em mudar a minha saúde dessa vez, né? E eu lembro que dia 2 de janeiro eu fui na academia perto da onde eu moro, me inscrevi na aula de natação. Eu só não comecei nesse dia porque eles estavam de recesso e as aulas coletivas dessa academia só voltariam no dia 6 de janeiro. Então assim, tem umas 2 datas, que eu ainda vou falar mais uma, que marcaram muito o meu processo
meu novo processo de emagrecimento, meu novo processo com saúde. Foi o dia 6 de janeiro que eu já tava lá dentro da piscina com o professor e tudo mais. O professor da natação dessa academia, inclusive virou meu amigo pessoal, que me ajudou muito. Ele é uma pessoa, assim, que foi importante no meu processo. E conforme eu fui entrando nessa vida, eu lembro, assim, que eu não tinha me pesado pra saber meu peso, meu maior peso. Eu acredito que o meu maior peso foi nessa época e deve ter sido perto de uns 98 quilos, assim. Eu não sei se eu cheguei perto dos 100. Porque a última vez que eu subi numa balança, naquela época, eu pesava 96 quilos e um pouquinho. Mas eu tinha emagrecido. Porque quando experimentei o vestido de noiva pela última vez, precisaram fazer uns ajustes de apertar. Porque tava ficando mais folgado que da última vez. Então eu creio mesmo que eu cheguei assim nos 98, talvez bem perto dos 100 quilos, mais ainda. Mas eu lembro de pesar 96 e pouco, comecei esse meu processo. Eu fui atrás de um nutricionista bom, porque os nutricionistas de plano de saúde, eles... Gente, entrou, a pessoa mal olhava na minha cara, abria a gaveta, tirava uma dieta impressa e me mandava. E mandava eu seguir. E eu não tava me sentindo bem com essa situação. E aí eu juntei dinheiro em janeiro e em fevereiro eu fui no nutricionista, que é o meu atual nutricionista, né, o Samuel. E aí eu cheguei nele, já estava pesando 92 quilos, 92 e pouco. Então, desde que eu decidi retornar para ir para um acompanhamento profissional, eu perdi em torno de uns 4 a 5 quilos, assim, né? Só ajustando a minha alimentação. Daí pra frente, gente, só deu certo. Eu já até falei pra ele, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente aprendi a comer. Porque até então, os meus processos de emagrecimento era segue isso e beleza e tal. E era um pouco mais restritivo, né? E eu entrei com a minha cabeça diferente também nesse processo. Eu não entrei com a cabeça de quero emagrecer loucamente pra amanhã e tudo mais. Eu queria ganhar saúde, porque tem uma coisa que a gente aprende, quando não tem a saúde, é que você quer muito a saúde, né? Então eu queria muito que a minha saúde melhorasse. Meus exames de sangue, quando ele solicitou, tava com colesterol alterado, problema de tireoide, a insulina também. A única coisa que não tava alterada muito era a glicemia de jejum, tava ok, mas dava pra melhorar. Mas o resto, glicada, insulina basal, Roma, beta, colesterol, triglicerídeos, vitaminas, vitamina C, D, B12, tudo muito alterado. Então a gente começou um processo pra começar a melhorar a minha saúde. E de lá pra cá, já tem quase 1 ano e meio. E o último exame que eu fiz, tudo, deu dentro do padrão. Eu fiquei assim, muito feliz, porque eu tava um pouco desanimada, porque depois de tanto tempo assim, eu dei uma desanimada com a dieta, porque você fica assim, ai, nossa, tô tanto tempo fazendo isso, tem uma hora que você cansa, né? Eu comecei a pesar a minha alimentação, o que foi uma coisa também que eu conversei com ele que talvez não seria tão legal no começo, porque isso foi uma das coisas que também atacava o meu transtorno alimentar. Pesar as coisas ou medir em colheres de forma caseira, mas ele falou, não, vamos tranquilo, você vai conseguir pesar, você vai trabalhar na sua cabeça e vai dar tudo certo. Deu certo porque eu também quis muito e eu não deixava ficar parecendo igual era só no começo, tipo, nas primeiras vezes, ou então nas vezes que eu inventava da minha cabeça de emagrecer, eu pegava ali a proteína, uma salada e é isso, enfiava a goela abaixo. Gente, muitas vezes eu passei mal, porque ou porque a minha glicemia abaixou demais, porque eu não tava me alimentando direito, ou então porque o jeito que eu tava comendo não era certo, né? Tipo, tirava totalmente carboidrato e tudo mais. Mas começou a dar muito certo, né? Então eu tava emagrecendo, tava com a alimentação correta. E aí teve um dia na aula de natação que o professor perguntou quais eram os meus objetivos com a natação, né? E um deles eu queria muito melhorar a minha própria natação, minha técnica em natação. Eu nadei muitos anos quando eu era criança, meus pais me colocaram logo cedo. Só que depois de um período, assim, eles me tiraram por conta daquela situação de uma menina nadando, vai ficar com os ombros muito largos e me tiraram da natação. Isso aí, outro papo.
mas eu sempre gostei de nadar. Então eu falei pra ele que eu queria ficar mais rápida. Ele falou que pra eu ficar mais rápida, se eu corresse, iria ajudar muito por conta da condição cardiopulmonar. Nossa, mas eu fui reticente assim uns 2 meses, que eu me lembro assim, perto de uns 2 meses. E quando foi no carnaval de 2025, eu lembro que eu não tava fazendo nada, tava indo só pra... Aí, tipo, eu fui pra academia, no condomínio do meu pai, eu falei assim, por que não começar a correr? E aí eu peguei e corri, eu lembro que eu aguentei correr assim só uns 3 km, isso assim, correndo, andando, correndo, andando, correndo, andando. Aí quando eu não aguentava mais, eu parei, saí e falei, tá, eu vou investir nisso. E aí eu comecei a correr. Depois eu vou trazer em outro vídeo como é que foi minha saga com a corrida e os outros esportes. E aí, gente, desde então eu realmente me apaixonei por realizar esportes. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre gostei, sempre estive envolvida. Eu estive envolvida com natação, balé, basquete, danças na época era dança freestyle, dança de rua, hip hop. Gente, sempre estive envolvida de alguma forma com esporte. O meu pai, ele é uma pessoa que sempre foi envolvida com esporte. O meu pai teve épocas, assim, teve uma época que ele corria muito mesmo. Que foi na época em que eu comecei a fazer meu processo de emagrecimento. E eu lembro que ele corria muito, e eu fui pra ele pra uma corrida, peguei uma raiva tão grande que eu nunca mais quis saber de corrida na vida. Eu lembro que eu só fui correr de novo na pandemia, porque era o que dava pra fazer, né? Na rua, afastado de todo mundo, dava pra andar e correr. Mas assim, meu pai agora é uma pessoa muito ativa na musculação. Meu pai tem fases de esportes assim diferentes, ele sempre conta que ele já fez remo, já fez aula de spinning, já fez as corridas, então assim, ele sempre tá muito ativo. E eu tenho umas pessoas na família, eu tenho uns tios que também sempre estão ativos fazendo alguma coisa esportiva, né? Crossfit, musculação. Aí agora, com corrida por influência minha e a pedido dos médicos também. Mas assim, agora eu sou uma pessoa muito mais feliz nesse meu processo. Eu entendi que a comida ela serve não só ou para emagrecer ou para engordar, para te dar prazer ou não. Ele serve para nutrir. Então, nesse período eu aprendi que, beleza, eu tenho o meu dia lá da refeição livre. No dia que eu como um pouco mais errado, a minha performance, ela também dá uma caída. Então eu aprendi que o alimento tá ali, ele vai te nutrir e vai te dar força. E isso fez uma coisa que mudou muito a minha cabeça, foi tipo, mudou uma chave, assim, que me faz manter muito a disciplina, né? Se fala muito hoje em dia de constância e disciplina. Pra mim, no começo foi não desistir porque eu precisava emagrecer. E hoje é porque eu busco performance, né? Eu não sou a pessoa mais rápida do mundo, não sou uma pessoa longe disso. Mas eu me comparo comigo mesma, né? Então isso é uma coisa que de vez em quando eu tenho que ficar lembrando e as pessoas ao meu redor às vezes me lembram também da onde eu saí pra onde eu estou. Então, assim, a primeira corrida que eu fiz no ano passado, eu corri 5 km pra uns 50 minutos pra cima. E hoje em dia eu já corro pra meia hora, o que pra mim é absolutamente assim melhor. E eu busco ficar melhorando ainda mais a minha performance, né? Mas, gente, acho que basicamente a minha história com emagrecimento foi esse. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Lá atrás, quando eu tava no meu primeiro processo, a minha tia tava numa dieta low carb. Gente, a low carb, ela não é ruim. Eu vou dizer assim, não é ruim. Ela é boa. O meu único problema é que, pra mim, eu não tenho tempo pra organizar a alimentação low carb, porque eu passei um mês na casa dela, e esse um mês eu tava de férias, tava conhecendo um país novo. Eu falei pra ela, olha, eu não quero saber de dieta, porque eu quero experimentar as comidas que tem aqui, é um país diferente e tal. Ela falou assim, beleza, eu só vou te pedir uma coisa. Você vai fazer atividade física comigo todos os dias de manhã. E eu, beleza, pra mim era mais tranquilo. A gente ia pro parque fazer uma atividade física lá, ela fazia uma aula tipo kickboxing, uma coisa assim. Só que eu comia a comida que tava dentro de casa, né? E aí, quando a gente saía, obviamente eu saía da dieta. Gente, dentro dessa dieta, mesmo eu não focando em dieta, desse um mês que eu passei na casa dela, eu ainda perdi 3 quilos e eliminei 3 quilos. Mas ela falou que era por conta da dieta, porque era uma dieta que ela tava fazendo e ela botou a casa toda pra fazer. E assim, eu falei pra ela, mas é uma dieta gostosa, a comida é boa. Aí quando eu voltei, eu lembro assim dessas férias, ela me passou o cardápio, passou várias receitas. Eu falei,
não vai rolar. Não tenho tempo pra ficar organizando isso, mas eu não sou contra low carb. Apesar de que agora que eu tô envolvida com triatlon, que é performance voltada pra endurance, eu gosto de comer carboidrato, eu gosto de ter o carboidrato, eu sinto que isso faz diferença na minha alimentação, né? Lógico, eu tenho algumas estratégias junto com o nutricionista, principalmente perto de provas, mas eu aprendi que não faz mal, né, comer e encontrar prazeres em outras coisas. Então, ao invés de eu ir tá chateada e comer um hambúrguer, comer uma pizza, tudo mais, eu arranjei prazeres em outras coisas na vida. O esporte foi uma delas, então eu vou lá e treino. Então, gente, nem todos os dias são ótimos, né? Nem todos os dias são flores. É lógico que tem dias que a gente tá triste, tá com raiva. E muitas vezes eu ficava pensando, eu tô morrendo de raiva aqui, né? Trabalhando e tal, eu vou chegar e eu vou treinar. O que se fosse uma cabeça anterior, né, dos outros anos, seria eu vou chegar em casa e eu vou pedir alguma coisa no iFood, eu vou pedir um delivery, eu vou pedir, né, vou comer um doce. E o que pra mim foi uma coisa muito diferente. Então hoje em dia, às vezes, eu troco o prazer alimentício numa roupa de treino, numa peça da minha bicicleta. Eu troco as coisas assim. Lógico, eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, eu ainda tenho minha refeição livre. Eu como doce todos os dias, o nutricionista colocou, e é uma coisa que eu falo, graças a Deus, porque senão eu ia enlouquecer. Essas coisas de ficar 20 dias sem açúcar pra mim nunca funcionou, nem nunca vai funcionar. E eu vou trazer mais um vídeo falando agora mais sobre a minha vida no esporte e falando um pouco mais de como eu lidei bem com essa minha dieta e como a minha dieta tá nova, né? Mas assim, só pra vocês saberem, esse período todo eu saí de uns 96 quilos, eu já tô na casa dos 77 quilos, assim, eu tô muito, muito feliz, a minha composição corporal também é outra. É diferente de quando eu emagreci a primeira vez. Quando eu emagreci a primeira vez, os 30 quilos, né, eu cheguei ali nos 67, 68 quilos. Mas eu lembro que eu me olhava no espelho e não me reconhecia, eu não gostava muito de como eu fiquei. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, em 75 quilos, 70 quilos era onde eu mais me amava, onde eu mais olhava no espelho eu gostava. Só que eu ainda consegui emagrecer mais, o problema é que eu não me gostava. Então, do mesmo jeito que eu evitava espelho quando eu tava muito acima do peso, quando eu também tava muito magra, eu não vou dizer abaixo, porque tava dentro do peso ideal. Mas quando eu tava com peso muito baixo, eu também não me gostava, eu evitava o espelho da mesma forma. Eu sou uma pessoa que eu me gosto com, digamos assim, mais volume, né? Hoje em dia eu aprendi essas palavras e entendi que agora o ideal é trocar gordura por massa magra, né? Eu tô muito perto de atingir o percentual de gordura que eu quero. Eu saí de um percentual que, se eu não me engano, é perto de 40%. Eu já tô na casa dos 25% de gordura, o que já me agrada muito. Ainda tem umas coisas pra melhorar esteticamente, lógico. O meu foco é performar, mas claro que a gente também quer gostar do que vê no espelho. Então eu tenho algumas mini metas estéticas pra conseguir, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Não tem comparação de como é você fazer uma dieta restritiva pra uma dieta que, gente, não é dieta, eu falo que é estilo de vida, porque eu vou ter que seguir isso o resto da minha vida. E é muito satisfatório saber que você consegue, que você chega lá. Bom, gente, é isso. E assista o próximo vídeo.